Olá, meus amigos. Vamos falar sobre fontes do direito do trabalho. Antes de começar a conversar sobre o assunto, vamos pensar aqui o seguinte, olha, o que é fonte? Eu falo em várias áreas, em todas as matérias do direito eu falo em fonte. O que eu considero como fonte? Olha, fonte é tudo aquilo que eu posso utilizar, tudo aquilo que serve para o estudo da matéria. Então, olha, eu considero ali a lei uma fonte, eu considero a doutrina uma fonte, jurisprudência, costumes, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é de alguma forma criado e interfere ou facilita o estudo da minha matéria, eu posso considerar como uma fonte. Beleza? Olha, então as fontes aqui especificamente da nossa área, as fontes do direito do trabalho, representam a origem das normas jurídicas, ou seja, as formas pelas quais as normas jurídicas se manifestam. Esse é um conceito de fontes do direito do trabalho que fala sobre isso, fala sobre origem das normas jurídicas. As normas que nós temos hoje, ao que se apresenta aí na legislação, o que a gente tem, o que nós usamos de base aqui para tratar do nosso direito, tem uma origem. E aí eu considero essas fontes como uma das origens básicas aí desse nosso direito do trabalho. Nós ainda não vamos falar sobre classificação, mas aí essas fontes depois podem ser classificadas em espécies. Mas vejam que a própria doutrina diz que as formas pelas quais as normas jurídicas se manifestam, isso daí emana dessas fontes do direito do trabalho. Os meios pelos quais se formam ou se estabelecem as normas jurídicas. Claro, a gente vai ver aqui também que as fontes não necessariamente são ali questões escritas. Então, olha, uma lei, isso é uma constituição, é um artigo de lei, só isso aí é considerado fonte? Não necessariamente. Às vezes, o que motivou a criação daquela lei também pode ser considerada a fonte do direito do trabalho. Então, a gente pode ter costumes também como uma forma, como um exemplo de uma fonte justo-trabalhista. O vocábulo fonte, do ponto de vista semântico, então, se a gente for analisar só as palavras, significa local de onde vem ou onde se produz algo. Procedência, origem, proveniência. Aquilo que dá origem, matriz, nascedouro, é exatamente isso. A fonte, então, é aquilo ali que eu vou usar de base para criar leis, para ter ali essas nossas leis e principalmente para regular essa nossa matéria. Nas fontes do direito do trabalho, é importante que a gente tenha bem essa noção que, para nós, elas servem principalmente para tratar ou definir de uma forma específica, que o direito do trabalho é uma fonte autônoma, ali é uma matéria autônoma ao direito. Vamos deixar isso bem claro, porque já houve muita discussão, já se considerou o direito do trabalho como um ramo do direito ainda que estaria vinculado ao direito constitucional, por exemplo, ou chamado de direito social, direito laboral, direito sindical. Essa discussão aí já é algo que está ultrapassada. O direito do trabalho já é considerado uma fonte autônoma do direito. É ramo autônomo, possui suas próprias fontes para fins de pesquisa. Então, eu tenho doutrina trabalhista, eu tenho legislação trabalhista, e inclusive aqui eu tenho uma própria justiça especializada. Então, eu tenho uma justiça do trabalho também, que possui uma jurisprudência vasta, uma jurisprudência muito ampla, inclusive até superior a outros ramos do direito, porque aqui nós temos súmulas do TST, nós temos orientações jurisprudenciais da SDI1, SDI2, SDC, a seção de direitos coletivos. Então há uma gama de fontes muito ampla, o que corrobora com esse entendimento de que o direito do trabalho é ramo autônomo do direito. E mais, a relevância e interesse social do direito do trabalho perante a sociedade. Não tem como deixar de falar disso. Sempre que eu inicio algum curso, sempre que eu começo a falar sobre direito do trabalho, eu uso uma seguinte frase que eu acho sensacional. Olha, o direito penal interessa aos criminosos, o direito empresarial interessa aos empresários, aos comerciantes, enquanto que o direito do trabalho interessa a todos.
E por que interessa a todos? Olha, querendo ou não, todo mundo trabalha. Todos nós trabalhamos, todo mundo tem que trabalhar para ter o seu próprio sustento. Independentemente do tipo de trabalho, se é seletista, se é concursado, é uma forma de trabalho. Por isso, a importância e a relevância dessa nossa matéria. Todo mundo precisa saber dos direitos, seja a pessoa empregador, seja empregado, seja qualquer tipo de relação de trabalho, os direitos trabalhistas interessam a essas pessoas. Um abraço, pessoal.